Estamos em uma série chamada Espírito Santo enxergando o invisível. Você já sentiu que o clima na nossa casa está diferente nessa série? A cada reunião, nós percebemos o quanto o Espírito Santo tem se movido no nosso meio, nós percebemos a presença dele, nós percebemos a presença dele no Oxigênio One, né? Deus está fazendo uma movimentação através do Espírito Santo, tocado pessoas, transformado a vida delas, né? Com dons, e Deus tem sido maravilhoso conosco. Falar sobre o Espírito Santo é algo que me deixa muito emocionado, porque eu só estou aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo por conta dele. Ele é a razão de tudo que eu faço, a razão da minha existência é o Espírito Santo de Deus. Ele trouxe razão, sentido e propósito para a minha vida. Ele me tirou de um lamaçal de pecado, me colocou de pé, olhou nos meus olhos e disse assim: você é o meu filho amado. Eu devo a ele tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Falar dele é algo que para mim tem um significado muito importante. Mas sabe, o que é mais interessante sobre o Espírito Santo? É que o Espírito Santo não é uma exclusividade minha. Talvez você pense assim: pastor, esse negócio de Espírito Santo, relacionamento com ele, experiências sobrenaturais, é algo que é mais para pastores, mais para líderes, mais para pessoas que intercedem, que oram. Mas não é, sabia? É para você. Está acessível para você. O que Jesus fez na cruz foi para te dar também acesso à presença e ao Espírito dele. O Consolador foi deixado para você também, não só para os super espirituais. Nós vemos nitidamente em vocês, cada um de vocês aqui, que o Espírito Santo já está agindo e transformando a vida de vocês. Eu percebo, a cada final de semana, você está com um semblante diferente, com um brilho diferente no olhar. Deus está fazendo algo no seu coração. Eu percebo essa transformação. Talvez você não perceba ainda porque é muito sutil, é muito pouquinho, assim, é gradativo. Mas eu vejo, eu sei como você chegou aqui, eu sei como é que você está agora. Já é nítido a presença de Deus na sua vida. Sabe, você já reparou, quando você fica muito perto de uma pessoa, às vezes você caminha muito tempo com alguém, você trabalha há muitos anos com alguém, ou você está sempre na companhia de uma pessoa, você acaba pegando uns trejeitos dessa pessoa, né? Você pega o jeito da pessoa, às vezes você abraça algumas ideias que essa pessoa tem, e você se torna um tanto quanto parecido com ele ou parecido com ela. A gente modela muito o comportamento de quem a gente anda, por isso tem que tomar cuidado com quem você caminha aí longos períodos, porque você vai se tornar um pouco parecido com essa pessoa. E eu vejo que vocês estão cada vez mais parecidos com Jesus. Deus está fazendo algo na tua vida, está transformando o seu coração. E eu percebo isso a cada reunião aqui. Sabe? E às vezes você pensa assim: pastor, mas eu não vejo aonde o Espírito Santo está fazendo algo na minha vida. Eu não entendo como ele está transformando o meu coração. Eu não enxergo em que momento isso acontece. Hoje, eu quero falar sobre isso com você. O título dessa mensagem é Onde Ele Está. Se você está anotando, esse é o momento que você vai anotar o título. Você que nos assiste online, eu quero agradecer você que está online. Se você puder, interage aqui no chat conosco. É muito bom ter vocês aqui online também. Um beijo no coração de vocês. Pessoas de todos os lugares do mundo estão assistindo as nossas transmissões. Isso enche meu coração de alegria. E você que está aqui presencialmente, anote aí no seu bloco de notas. O título é Onde Ele Está. Nós vemos nitidamente a presença de Deus em vocês. E hoje eu quero estimular você a atingir um nível maior de relacionamento, de intimidade. Um nível onde você conseguirá ouvir a voz de Deus, perceber o toque do Espírito Santo, mas caminhar de uma maneira mais profunda com Ele. Você já sentiu Deus, eu sei disso. Você já teve alguma experiência, por menor ou maior que seja, com Ele, eu sei disso. Mas hoje, eu quero que você vá mais profundo com Ele. Hoje, eu quero destacar alguns pontos com você, para que você possa construir um lugar para a habitação de Deus em sua vida. E o primeiro ponto é preparando
um lugar. Se você está anotando, preparando um lugar. Nós estamos vivendo experiências com Deus, mas Deus deseja que você prepare, construa dentro de você um lugar para Ele. Olha o que diz em Salmos capítulo 132, no versículo 3. Não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Agora eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes você perdeu o sono? Porque no dia seguinte você tinha um boleto para pagar, e você não tinha dinheiro para pagá-lo. Quantas vezes você perdeu o sono porque você sentia uma dor no seu corpo físico e você não conseguia dormir porque aquela dor era muito intensa? Quantas vezes você não dormiu, mãe, pai, porque o seu filho não chegou e você passou a noite em claro? Quantas vezes você não dormiu porque você estava preocupado ou preocupada com alguma coisa que ia acontecer no dia seguinte ou não? Muitas das coisas que a gente se preocupa às vezes nem acontecem, não é verdade? E aquilo toma o nosso coração de preocupação, e às vezes perdemos o sono. Agora você diz que é um cristão e que quer um relacionamento com Deus e que você o conhece, e quantas vezes você perdeu o sono porque você estava buscando a presença de Deus? Quantas vezes você começou a ler um texto bíblico, a orar e a colocar um louvor, e você viu e a hora passou, e quando você viu amanheceu? Muitas pessoas perguntam para nós: pastor, por que vocês não fazem vigílias no templo? Estimular as pessoas a passar a noite com ele e tal. O dia que isso acontecer lá na tua casa, com você e ele, você estará preparado. É por isso que nós não ajuntamos pessoas para passar uma noite na igreja. Nós acreditamos que você precisa desejá-lo a ponto de perder o sono por ele. Esse é o caminho. Quanto você o quer? Qual é o tamanho da sua fome? Você precisa preparar um lugar para a habitação de Deus. Por isso, muito tempo, eu acreditei que Deus habitava no templo, na igreja. Eu falava: vamos à casa de Deus. Eu dizia para as pessoas: olha, domingo é dia de ir à casa do Senhor. Mas Ele não habita em um prédio como esse. Por muitas vezes eu acreditava que isso aqui era o altar. As pessoas falavam assim: vamos lá no altar, vamos orar lá e vamos tocar no altar, que lá o negócio é diferente. Não é sobre um altar. Isso aqui não é um altar. Aqui é apenas uma plataforma que eu fico numa altura um pouco mais alta para que você me veja melhor, para que eu possa expor a mensagem de uma maneira melhor. Mas o altar, ele não está aqui. O altar está aqui. Dentro de você é um altar preparado para Deus. É aí que ele deve ser adorado. Por muito tempo eu acreditei que nós precisávamos vir à igreja com uma determinada roupa, que na igreja nós deveríamos ter um determinado comportamento, que o nosso vocabulário tinha que mudar na igreja. Eu descobri que quando você o adora num altar do seu coração, não é só aqui que você muda o seu comportamento. Nós temos um lema que venha como você está, e nós acreditamos que você pode vir. Mas eu tenho certeza que se você se encontrar com o Espírito Santo, Ele irá te transformar para sempre. Você não vai permanecer da mesma forma jamais. Deus irá mudar o seu coração de uma vez por todas, transformar as coisas que estão dentro de você, e você vai se transformar numa nova pessoa, mudar completamente. É isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo abriu os meus olhos, me mostrou o lugar da sua habitação, e não era um templo, não era uma igreja, não era um prédio, mas era o nosso coração, um lugar dentro de mim, não um lugar geográfico fora de mim, mas dentro de mim. Eu quero ler um texto com você que está em Atos 17, 24, diz assim: e o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus escolheu habitar dentro de você.
A pergunta que eu faço é: que tipo de habitação você tem preparado para Ele? Construir uma habitação para Ele é um processo. Talvez pode ser instantâneo, do dia para a noite, mas pode levar muito tempo, dependendo do que tem no seu coração. Quando a gente recebe um hóspede na nossa casa, nós nos preocupamos em oferecer a ele o nosso melhor, a nossa melhor roupa de cama. Os melhores utensílios da cozinha são colocados à mesa, às vezes aqueles até que você nunca usou com a sua família, você coloca para o hóspede. Por quê? Porque você quer honrar a presença dele, dela, você quer recebê-la da melhor maneira. Se você é casa do Espírito Santo, que tipo de preparação você tem feito para recebê-lo? Pastor, eu quero hoje, eu quero agora. Deus pode fazer? Pode. Mas quantas vezes você chamou ele para estar com você? E ele chegou na casa, eu fico imaginando, ele fala assim: filho, e aí? Eu estou aqui, onde eu sento? Não, Espírito Santo, eu vou providenciar, mas não tem cadeira para você, não tem lugar para você, não tem nada. Não há um lugar reservado para ele. Você não preparou a habitação para que ele viesse. Você precisa preparar um lugar para ele. Esse tempo de construção é necessário. Se você construir uma habitação para Deus em seu coração, ele virá. Mas é um processo, não tem como fazer uma habitação de repente. Ela é construída através de um relacionamento. Eu vou te dar um exemplo de como nós construímos uma habitação para Deus em nosso coração. Você se lembra da casa da sua avó? Da casa dos seus pais? Da sua casa da infância? Momentos maravilhosos que você passou naquele lugar com seus primos, com a sua mãe, com seu pai, com seus avós, com a sua família. Momentos reunidos em que vocês estavam juntos. Isso te traz alegria. Saudade daquele tempo às vezes. Mas você sabia que a casa que eles moravam não chamava a atenção pela sua estrutura, pela sua arquitetura, chamava a atenção pelos momentos que você viveu lá. Talvez hoje você more numa casa muito melhor do que aquela, estruturalmente falando, mas talvez você não tenha um lar tão bom quanto aquele, porque o que faz aquela casa ser especial foram os momentos que vocês viveram lá, não é verdade? Quando falamos de uma construção da habitação para Deus em nosso coração, não estamos falando de algo físico, nós estamos falando também de memórias. Quais são as memórias que você tem construído com o Espírito Santo? Quais são as marcas desse relacionamento? Você tem do que se lembrar com Ele? Você tem momentos aos quais você se lembra que estava com Ele e isso te traz saudade de estar com Ele novamente? Quais são as memórias que você constrói com o seu Deus? Isso só será possível através do relacionamento. O lugar da habitação de Deus é construído através de memórias e relacionamento. Eu trouxe aqui uma cadeira, talvez você esteja pensando, o que o pastor trouxe uma cadeira? Eu tenho várias dessas lá em casa, e essa aqui é exatamente a que eu utilizo para me sentar de frente para o quintal de casa e falar com o Espírito Santo. Muitas pessoas já foram na minha casa e sem saber já sentaram nessa cadeira. Sem saber o meu tempo com Deus, elas sentaram nessa cadeira. Pastor, o que aconteceu com essas pessoas? Foram tragadas, fulminadas? É a cadeira santa do pastor Wesley? Não. Esse papo não é sobre cadeira. O que eu quero te dizer é que você não precisa de uma estrutura para acomodá-lo, mas você precisa de um lugar reservado em seu coração, todos os dias, para que você o encontre. Não é sobre uma cadeira. Aliás, o lugar está reservado por onde quer que eu vá. Eu gosto muito de viajar. E o lugar, às vezes, é um quarto de hotel. O lugar, às vezes, é o banco do meu carro. Quantas vezes eu estava viajando com a minha esposa, e uma música tocando, e o Espírito Santo encheu aquele carro. E nós não conseguíamos parar de adorar ao Senhor, e choramos. E eu tinha que parar o carro, porque a presença dele encheu aquele ambiente.
E risos, e choro, e a presença de Deus ali. Pastor, você vai vender esse carro quando? Eu quero ele. Não é sobre carro, é sobre um lugar de adoração. Não importa onde você vai fazer isso, mas você precisa reservar um lugar para ele, para que vocês se encontrem todos os dias e criem memórias. Deus se lembra dos momentos em que vocês estiveram juntos. A pergunta que eu quero te fazer é: você se lembra dos momentos que você esteve com ele? O quão importante ele é para você? É assim que você vai se lembrar dele com carinho. Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem: um encontro com ele. Deus guarda na memória encontros conosco. Ele se lembra com alegria de encontros que temos com ele. A pergunta que eu te faço é: você se lembra de algum encontro com ele, a não ser uma reunião de domingo? Pastor, na minha cabeça não tem nenhuma memória. A única coisa que eu me lembro é do último culto, da última reunião, domingo passado. De lá para cá eu não consegui mais estabelecer uma conexão com ele, me relacionar com ele nenhum dia. Isso precisa mudar. Você precisa parar de depender de uma estrutura, porque senão daqui a pouco você se torna um religioso a ponto de acreditar que Deus mora aqui, sendo que Ele sempre esteve aí, dentro de você, com saudades dos momentos que vocês passaram juntos. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? No texto original, a expressão é com ciúmes que Ele anseia. É a palavra epipoteu. Essa palavra, ela tem em seu significado sentir saudades, sentir falta de estar junto. O que Deus está dizendo? Que o Espírito Santo sente falta de você, sente falta de um relacionamento com você. Você anda sumido, sumida demais. Você precisa retomar essa jornada com Ele e começar a reconstruir as memórias com o seu Criador. Porque em um momento de dificuldade, em um momento em que você estiver angustiado, perdido, sem solução para a vida, você vai se lembrar desses momentos e isso vai te dar esperança. Vai firmar a sua caminhada. Quem não tem história com Deus, não se firma em momentos de adversidade. Você precisa dele. Você precisa entender que ele tem saudades de você. Você pode imaginar isso? Deus está dizendo: filho, tenho saudade de nós. Falta me faz estar com você. Eu tenho ciúmes. Eu anseio por momentos com você. Esse é o amor de Deus revelado em sua palavra. Mas nós só sentimos saudades de quem amamos, não é? Quem a gente não ama, não faz a mínima falta. O fulano mudou de país. Se eu não amo, não faz a mínima falta. Agora, se alguém próximo, eu sinto saudade todo dia. Que falta faz? Quando o fulano estava aqui, quando a pessoa estava por perto. Que falta faz? Que saudade eu tenho dele, que saudade eu tenho dela. Eu não vejo a hora da gente se ver de novo. Quando a gente vai poder visitar um ao outro, não é? Pessoas que amamos gerem em nós saudades. Não importa qual a experiência que você teve com ele. Às vezes você deve estar pensando aqui: pastor, esse negócio de experiência com Deus deve ser algo muito surreal, né? E para mim contar como experiência tem que ser um arrebatamento de 3 dias, ver o céu, ver anjos. Mas existem experiências tão sutis e tão simples que marcam você para sempre. O dia em que alguém chegou na sua casa e trouxe uma palavra que você estava esperando. Alguém que te deu um abraço e um envelope com uma oferta e te disse assim: olha, eu não sei porquê, mas Deus pediu para te abençoar. O dia em que um vizinho bateu na sua porta e disse assim: olha, eu não sei porquê, mas eu vim te trazer isso aqui. Você lembra desse dia? É um toque do céu sobre a sua vida. É Deus te chamando de volta para um relacionamento com Ele, de uma maneira sutil.
Não importa se a experiência foi simples ou surreal. Ele tem guardado para sempre com Ele todas as experiências que Ele tem tido com você. O seu relacionamento com Deus tem feito com que vocês criem memórias juntos. É como se fosse um álbum de fotografia. Hoje a gente não tem mais álbum, né? A minha mãe ainda tem álbum lá. E às vezes eu pego no guarda-roupas dela e começo a acessar as memórias da minha infância. Mas isso me faz tão bem. O Espírito Santo tem um álbum. Quantas fotos você colou nesse álbum? Quais são as memórias que você tem com Ele? Às vezes você pensa assim, pastor, quem sou eu para ter experiência com o Espírito Santo? Eu sou tão errado, tão torto, tão torta, tão, sabe? Eu tenho muito a mudar para chegar nesse nível. Não invalide o sacrifício da cruz. Eu também sou imperfeito, eu também luto todos os dias, mas Ele rasgou o véu por mim. A graça me inundou, me abraçou, e eu não posso negar o presente. Ele me entregou algo que eu nunca poderia pagar. E o nome disso é graça. Você precisa aceitar o presente que Ele te deu na cruz. Precisa estar com Ele. Você é uma pessoa que tem condições de se relacionar com o Espírito Santo. Nós falamos isso toda vez que começamos uma reunião, mas eu preciso te falar, cara, você é filho amado e ninguém pode mudar essa verdade. Isso tem que estar gravado no seu coração. Nós vamos continuar fazendo declaração de fé até Jesus voltar, até que você tome isso como uma verdade para você, até que você estampe isso como a sua identidade de filho e nunca mais você duvide de que Deus quer se relacionar com você. É isso. Você precisa estar com Ele, descobrir do que Ele gosta, amar o que Ele ama, andar por onde Ele andou. E à medida que você vai se relacionando com Ele, você começa a ter o olhar dele sobre a vida. Lembra que eu falei, quando você anda com alguém, você se torna parecido? É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. A ponto de você não enxergar mais problemas e começar a enxergar processos. Quem está entregue às mãos do Criador, quem aceita a habitação do Espírito Santo em seu coração, não tem problemas, tem processos. É um processo que eu estou vivendo, eu vou vencer essa etapa do processo, Deus vai me ensinar alguma coisa aqui. Você não vê mais buchas para resolver, você vê oportunidades que você vai abraçar. Você não vê mais pessoas como inimigas, você vê agora pessoas como filhos e filhas de Deus que estão distantes dele. É diferente, a batalha é outra. Quando você olha aquela pessoa que você acha inconveniente, você vê que ela está distante. E aí você se coloca como alguém que ajuda, alguém que dá apoio, alguém que mostra o caminho. Como é que você tem enxergado as pessoas? Está diretamente ligado ao seu nível de relacionamento com o seu Criador. Todos nós estamos em uma jornada de encontro. Enquanto você não entender isso, o seu coração não vai ficar livre para que Ele faça de você uma habitação. Muito rancor aí. Muito orgulho aí. Muita coisa que atrapalha a entrada do Espírito Santo na casa. Está um amontoado na porta, ele não consegue acessar. Avareza, orgulho, falta de perdão. Problemas com um, com o outro. Quando vê a casa está lotada, não tem espaço para ele. Você só será livre para receber o Espírito Santo quando você liberar espaço para ele em seu coração. Você precisa dar um lugar a ele em seu coração, para que ele venha e faça morada. Sabe, você vê essa igreja crescendo, a cada final de semana mais pessoas vindo. Pessoas sendo curadas, transformadas, eventos que acontecem, restauração de casamentos, restaurando as vidas, pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus. Mas sabe, nós temos plena consciência que o supremo pastor dessa igreja é o Espírito Santo. Nós percebemos isso, você sabe disso. Não é sobre mim, não é sobre a mensagem que eu prego. Todos os nossos pastores pregam aqui e a presença de Deus vem com a mesma intensidade.
É o poder de Deus agindo através das nossas vidas. Você não pode se tornar um dependente espiritual do pastor Wesley, não pode. Você tem livre acesso a Ele. Ele quer se relacionar com você. Ele te deu autonomia para isso. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, rasgou o véu para que você pudesse entrar confiadamente na sala do trono. É isso que Ele fez por você. Sabe, a presença de Deus em nós aqui, que nos faz viver esse mover, essa igreja como está. E quando eu falo nós, não sou eu, não são os voluntários, não são a intercessão, não são só os pastores da casa, não são só essas pessoas. Somos todos nós, você também. Você contribui para isso, porque à medida que o Espírito Santo vai mudando o seu coração, você começa a convidar um, convidar outro, e as pessoas começam a vir, não é? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui foram convidados por alguém que vem aqui na nossa casa. Você veio por um amigo, você veio por um familiar, nós temos testemunhos de famílias inteiras aqui, servindo conosco, participando das nossas reuniões. Toda hora a gente descobre que o fulano é primo do ciclano, que é irmã do outro lá. Vai ligando, a família toda está aqui. Porque um vê a transformação no outro, isso o Espírito Santo começa a trazer as pessoas. Nós estamos cheios do Espírito Santo, por isso as pessoas se sentem atraídas para cá. Sabe, quando eu estou no meu tempo, no devocional com Deus, eu gosto muito de uma canção, e ela é um retrato do que eu acredito. Essa canção, ela diz assim: Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Eu amo declarar o meu amor por Ele, através de uma canção. E nesse momento você deve estar perguntando: pastor, por que você não pôs um fundo? Chamou um tecladista? Feio demais cantar assim a capela. É porque lá em casa, quando eu sento nessa cadeira, ninguém pode reproduzir a atmosfera que está lá. Não é sobre a estrutura, não é sobre músicos, não é sobre talentos e dons, não é sobre palavras pastorais, é sobre relacionamento. Essa mensagem é para que você tenha a sua própria experiência com Ele, sem nenhuma interferência, que você possa viver isso na sua casa, você e o seu Criador. Você pode fazer isso? É fácil fazer isso? Claro que não. Se fosse fácil, você já estaria fazendo todos os dias. Por que você não chega ao ápice de estar com Deus e se derramar na presença dEle como você vem aqui nos cultos? Por que você não sente na sua casa a presença de Deus como você está sentindo aí agora? Esse ambiente massivo da presença dEle, parece que Ele está te apertando, não é? Porque você ainda não encontrou um caminho da habitação. Eu sempre me levanto pela manhã e me pergunto para Deus, eu falo: Senhor Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Ele tem a minha agenda do dia. Eu não durmo preocupado o que eu vou fazer no dia seguinte, eu não faço planejamentos. A minha agenda nasce pela manhã, quando eu oro e peço para Ele me mostrar o que nós vamos fazer. Eu parei de fazer a agenda do dia seguinte quando eu percebi que tudo que Ele me mostrava para fazer estava fora da agenda. Lugares que Ele ia me levar, pessoas que eu ia visitar, momentos que eu ia ter que não estavam na minha agenda. Os planos dEle sempre são melhores do que os seus. Que você comece a perguntar todos os dias: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Eu sei que Ele me ensina todas as coisas, Ele é o meu mentor, o meu professor. Está em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu amo estar com Ele, não só pelo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é, pela pessoa dEle. É muito bom
estar com Ele. Eu sei que se eu estiver com Ele, eu poderei fazer qualquer coisa nessa terra. Debaixo da vontade dEle, eu estarei apto para viver o meu propósito. Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Você já está fazendo, né? Mas Ele tem te dado graça para fazer o que você está fazendo. Que tal agora entender essa mensagem e começar a colocar o seu plano diante dele? Sabe o que o texto quis dizer? Jesus quis dizer exatamente o que ele disse. Sem Ele você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode empreender sem Ele. Você não pode vender nada sem Ele. Você não pode participar de uma reunião sem Ele. Você não pode negociar um produto sem Ele. Você não pode visitar a sua família sem Ele. Você não pode educar os seus filhos sem Ele. Você não pode viver com a sua esposa sem Ele. Você não pode estudar sem Ele. Você não pode passar um concurso público sem Ele. Você não pode atravessar a rua sem Ele. Você não pode fazer nada sem Ele. Você precisa da mentoria do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Às vezes você pensa assim: pastor, tem tanta gente fazendo coisa aí, tendo sucesso sem o Espírito Santo. Eu conheço gente de sucesso sem o Espírito Santo. Mas sabe qual que é a diferença? A felicidade e a alegria deles tem tempo para acabar. Quando nós estamos cheios de Deus, estamos cheios do fruto do Espírito, a nossa alegria é perpétua, não acaba. Você está cheio dele, não importa o que te aconteça, não importa o que fizerem com você, ou o que você fizer, ele estará sempre contigo. A alegria, a plenitude só tem quem está entregue ao Espírito Santo. Longe dele você não consegue prosperar em nada do que você fizer. É como lenha fora da fogueira. É como tentar existir longe do seu Criador, não tem como. Você precisa estar perto dele para ter a verdadeira felicidade. Essa felicidade que você tem buscado há tanto tempo. Às vezes você vai muito bem em uma área, mas a tristeza em outras áreas é tão grande que você não consegue nem comemorar. Porque te falta algo. Te falta ser cheio do Espírito Santo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança do amanhã. Cristo em nós nos dá esperança para acordar todas as manhãs. Sabe, Saul e Davi são exemplos disso. O rei Saul, ele tinha tudo que ele podia desejar, almejar na vida, um grande reino, muitas coisas, né? Muito dinheiro, mulheres, comida à vontade, não tinha preocupações assim grandes, tinha toda uma estrutura, mas faltava algo nele, um lugar para a habitação de Deus. Em contrapartida, o menino Davi, pastoreando as ovelhas do seu pai, não tinha absolutamente nada que as pessoas pudessem enxergar como um bem, como algo grandioso, como algo relevante, talvez apenas uma harpa e um cajado. Muito pouco para alguém ser feliz, não é? Mas Davi era o garoto mais feliz enquanto ele pastoreava as ovelhas do pai. Nada é meu, tudo é dele, e eu sou feliz por isso. E sabe o que aconteceu? Deus tira Saul e coloca Davi no lugar. Porque Davi nunca almejou estar naquele lugar lá, ele nunca teve ambição pelo trono. A maior ambição de Davi era estar com Deus, enquanto ele pastoreava. E quando ele se torna um rei, a maior ambição dele continua a mesma: estar com Deus enquanto reino. Qual é a sua maior ambição? Separe um lugar no seu coração, e em breve você irá reinar nas áreas que você está buscando. Mas o segredo de Davi é que ele chegou em lugares que ele nunca ambicionou. Nunca ele desejou estar lá. Deus nos coloca diante da abundância quando a nossa maior ambição não é um cargo, não é uma posição, não é uma bênção, não é algo material, mas quando a nossa maior ambição
é estar com Ele. Que a sua maior ambição hoje seja estar com o Espírito Santo. Entende? As pessoas dizem assim: Deus virá me levar a algum lugar. Eu estou esperando a minha bênção. Eu estou esperando o meu ponto de chegada. Eu estou esperando uma meta profissional. Quando Deus me der isso, eu serei feliz. Quando eu atingir isso, eu serei feliz. Seja feliz agora e desfrute da presença dEle. Que Ele enche o seu coração de esperança, a ponto de você se esquecer dessa bênção que você tem buscado e dizer assim: Senhor, o meu coração está cheio de gratidão por aquilo que o Senhor é. Que Ele possa encher o seu coração agora com o contentamento e a plenitude dEle. Não existe cristão infeliz, porque todos eles são cheios do Espírito Santo. Não tem infelicidade, porque a meta deles e a esperança e a maior ambição não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Cristo já mora dentro de nós. É isso. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que interessante, Davi ser chamado segundo o coração de Deus está diretamente ligado à sua obediência. Ele fará tudo o que eu lhe disser, por isso ele é um homem segundo o meu coração. Pastor Davi errou, hein? Pecou, hein? Deu trabalho, hein? Eu sei. Mas é só sobre ele que nós temos um relato de um homem segundo o coração de Deus. Não é sobre perfeição, hein? Preste atenção. É sobre graça derramada sobre nós. Sabe, Deus busca filhos obedientes, aqueles que querem ser chamados segundo o coração de Deus. O caminho da intimidade é a obediência, e talvez você tenha um conceito muito deturpado sobre obediência. Tem gente que fala assim: pastor, obediência é assim, né? Deus falou, tem que fazer, não pode questionar, não é verdade? Claro que não. Você pode perguntar para Deus. Aliás, Deus está esperando a sua pergunta. Eu vejo muito isso quando você tem uma apresentação de um projeto, por exemplo, e aí tem várias pessoas na mesa. Sabe quais são as pessoas que mais vão colaborar para a execução? Aquelas que fazem perguntas. Aqueles que aceitam tudo, eles não acreditam nem no que você está expondo ali. Eles não acreditam no projeto, então eles preferem nem entrar na discussão. Eu não acredito que isso vai dar certo mesmo. Quando você pergunta, você demonstra interesse por ele. Eu fico imaginando às vezes a cena, você às vezes já teve essa experiência na vida, de ficar muito bravo com algo que Deus não te deu no tempo que você gostaria, e aí você diz assim: eu preciso acertar as contas com esse Deus, isso não está certo, vou lá falar com ele. E aí eu imagino Deus em sua sala celestial, eu quero que você viaje aí na sua mente, e você batendo na porta raivoso: Deus, eu preciso saber por quê. E aí Deus fala assim: deixa ele entrar, porque mesmo que ele não entenda a resposta, eu tenho um abraço para ele. Deixa ele entrar, ainda que ele não saia daqui com uma resposta, eu tenho um abraço para ele. Existem coisas nos planos de Deus que você nunca vai entender, por mais que você pergunte. Algumas Deus responde, outras ele segura, mas independente disso, ele sempre vai estar pronto para te abraçar com o amor do Pai. Ele sempre vai abrir a porta para você, por mais irado que você esteja, sabe? Mais indignado que você se apresente, ele fala: deixa ele entrar, porque eu quero abraçá-lo. Mais importante é o relacionamento. Lembra? Quando você pergunta, há interesse em conhecer a Deus. Isso é uma característica daqueles que querem ser amigos dele. E quando Deus responde, ele revela o seu coração para você. Eu quero ler 2 textos. O primeiro está em Êxodo 33, 11, que diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E o outro texto está em João 15, 14, diz assim: vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno.
Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Quando você é amigo, Deus te mostra o plano, te aponta o destino. Mas para chegar no nível de amizade, você precisa de um relacionamento. Eu costumo pensar que as pessoas têm 3 níveis ali para chegar no nível de amizade com Deus. A primeira são os perdidos. Talvez você veio aqui só procurando uma resposta para um problema. Deus te entende e Ele vai resolver a sua questão. E vai te tirar desse estágio de perdido e vai te trazer para um estágio de servo. E você vai começar a servi-lo. Você vai falar, uau, isso dá certo, né? É só obedecer direitinho as regras. E Deus vai fazendo, olha que beleza. Só que Ele não quer te deixar aqui. Ele quer te passar de um estágio de servo para o estágio de amigo. Aonde Ele dá para você os planos dEle e começa a apontar o futuro brilhante que você tem. É aqui, na intimidade, que isso acontece. Não se permita viver a vida inteira como um servo e não transpor a barreira para ser um amigo. Deus te espera em um ambiente de amizade e relacionamento. Como é que está a sua vida com Deus? Sabe, eu acho engraçado as pessoas dizerem, eu sou cheio do Espírito Santo, pastor. Eu falo, quais são as suas experiências com Ele? Já aconteceu tanta coisa. E eu falo, e por que você não mudou? Por que você não mudou a sua conduta no seu trabalho? Por que você não parou de falar palavras em seu vocabulário que ofendem as pessoas? Se você é cheio do Espírito Santo, por que não houve uma transformação aparente na sua vida? Ser cheio de Deus dá resultados. Você se torna cada vez mais parecido com Ele. Não é só sobre dons, é sobre frutos. Quais são os frutos dignos de arrependimento que você tem demonstrado na sua vida? Porque você está cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço isso? Eu quero sair de qualquer uma das fases e passar para um relacionamento. É muito simples. E quando eu digo que algo é simples, é porque é muito simples. Mas não é fácil. Porque se fosse fácil, você já estava fazendo. Qual é a simplicidade desse momento? Você precisa de uma cadeira. Pastor, tem que ser desse modelo? Me passa o modelo. Não, passa. Entendendo nada. Você precisa de um lugar. Pode ser uma cadeira? Pode. Nós não estamos aqui criando a religião da cadeira. Pode ser um tatame no quarto? Pode. Pode ser o chão? Pode. Pode ser no pasto? Pode. Aonde você quer se encontrar com Ele? O lugar está reservado aqui e não aqui. Você precisa de um lugar. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa se comprometer a ler um texto todos os dias, para que você possa ouvir a voz de Deus através da palavra. Como esse texto aqui, Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Pastor, por que você não projetou o versículo? A gente perdeu. Isaías 43, 1. Esse versículo aqui, Deus me deu. Qual é o versículo que Ele te deu? Entende? Você não pode viver numa dependência de uma palavra que te pregam. Você precisa ter a sua própria experiência com Ele. Qual é o seu versículo com Ele? Faça uma oração. Nós já aprendemos sobre isso, não é tempo. É tempo de qualidade. Eu não tenho o que falar, fale o que você tem. Ele está esperando, lembra? Ele está ansiando por um encontro com você. Ele tem saudades. Vocês precisam retomar essa conversa. Cante uma canção de amor para Ele. Pastor, posso cantar mais bonito que você? Claro, deve. Bem melhor. Sabe, Deus não ouve canções. Preste atenção, Deus não ouve canções. Deus ouve corações. Não se preocupe com a sua habilidade, o seu timbre de voz. Ele quer ouvir você. Sabe, na reunião da manhã nós tivemos uma experiência muito interessante aqui. O som deu um problema e cortou a energia.
enquanto estávamos no último louvor e eu estava lá fora ouvindo as vozes de vocês, era como um coral cantando Santo, 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 Santo. O que Deus me mostra? Ele quer ouvir você, a tua voz. Ele quer ouvir o teu coração. Não importa. E às vezes eu vejo pessoas aqui tão relapsas, pessoas que vêm, às vezes elas ficam voando. A letra está passando, você pode aprender a música. A banda está tocando, eles são muito bons no que fazem. E você está voando. Não canta. Todo o culto é uma experiência para que você possa chegar perto dele. Nós queremos te ajudar com isso, mas você precisa se ajudar também. É simples, mas não é fácil. Sabe por que está difícil? Porque você está muito cheio de si, cheio das suas convicções, cheio do seu egoísmo, cheio dos seus preconceitos em relação a experiências com Deus. Eu não vou lá na frente não, vai que eu caio. Você acha mesmo que o Espírito Santo quer te derrubar, passar uma rasteira em você, fazer você se machucar? O Espírito Santo é educado, ele vai te envolver na presença dele. Só vai acontecer até onde você se permitir. Não tenha medo. Seu coração está cheio de medo, está te impedindo de ser cheio dele. Comece a pôr para fora aquilo que tem ocupado espaço no seu coração e que tem atrapalhado ele de te encher. Você vai ter que se esvaziar hoje aqui. Se você quiser ser cheio dele, você vai precisar ficar vazio hoje. Não. Deus está falando aqui comigo. Não baseie uma experiência com Deus numa experiência ruim que você teve com a religião. Talvez você se machucou. Pessoas manipularam a sua mente para que você acreditasse que estava vivendo uma experiência com Deus. Eu lamento por isso, porque é com muito temor no meu coração que eu digo: o Espírito Santo ele vai fazer o que ele quiser. Ele não vai te forçar nada. E você está aqui machucado e duvidando. Não duvide. Por muito tempo, desde o princípio, quando eu fui apresentado ao Espírito Santo, eu quero que você pense agora que esse copo e essa água é o Espírito Santo. Algo puro, né? E eu estive com ele por muitos lugares, apresentando ele às pessoas. Eu falava assim: olha, o Espírito Santo é bom, é demais, olha a experiência com Deus. Que maravilhoso que é, Léo. Você precisava provar. Mas eu carregando ele por aí. E sabe, as pessoas não davam a mínima para aquilo. Elas não queriam vir à igreja, não queriam ter uma experiência com Deus. Por quê? Não havia em mim nenhum indício dele. Eu estava apresentando algo que estava fora. Por muitas vezes eu até usei o Espírito Santo. Vou te explicar. Eu ia em reuniões e falava assim: ah lá, é o culto do fogo, hein? Olha lá, vai ter um negócio lá diferente, o povo canta e rodopia, vai lá também. Eu falava: vou lá, tô precisando. Olha só, tô precisando. Chegava lá e eu usava o Espírito Santo. Ficava lá no meio e falava: Espírito Santo, que gostoso, que refrescante estar na tua presença, chorando e me prostrando. Eu falava: uau. E aí na segunda-feira eu era o mesmo cara. Havia dons, mas não havia frutos. Até que um dia ele me mostrou o caminho da sua habitação. E ele disse assim: Wesley, hoje você vai precisar tomar uma decisão importante na sua vida. Chega de me carregar por aí. Eu preciso morar dentro de você. E aí eu entendi o que eu tinha que fazer. Agora, depois de tê-lo em mim, eu não preciso nem convidar a gente para vir na igreja. As pessoas se convidam. Alô, onde você vai? Como assim, onde eu vou? Não, eu quero saber onde você está indo aí, que você está diferente. Elas se convidam para vir. Porque eu não convido mais para elas virem à igreja que eu estou frequentando. Eu convido elas para vir à igreja que eu estou me tornando. Eu me tornei um homem melhor. Quando eu chamo as pessoas para vir aqui, esse não é o primeiro contato que elas estão tendo com Jesus.
Já fiz contato com elas lá fora, elas já viram Jesus em mim, elas já vão ver Jesus em você. Ninguém vai num lugar se não tiver um despertamento, um interesse. É assim que as igrejas crescem, é assim que as pessoas chegam. E não é sobre um ajuntamento de pessoas, é sobre Jesus estar em nossa casa. Sabe? Eu quero ler um texto com você que está em Marcos 2, 1 e 2. Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Enquanto o povo que está lá fora não ouvir falar que Jesus está na casa, eles não vão se ajuntar à porta, não haverá multidões aqui. Aonde a presença dele é evidente, nos templos e nos altares de Deus, que somos nós, aí ele vem e ajunta as pessoas. Milhares delas são atraídas pela presença dele. Sabe quando as pessoas virão para a igreja? Quando elas verem Jesus em você. Quando elas souberem que Jesus está na casa. Muitos de vocês aqui já têm experimentado isso. Primeiro eles te julgaram, né? Você está indo lá naquela igreja preta. Sei não, hein? Depois, eles começaram a te criticar. Ai, vai na igreja e faz isso. Vai na igreja e faz aquilo. Olha, diz que é crente, está indo na igreja. Depois, eles torceram para você desistir. Falaram, não suporto mais o fulano. É só benção atrás de benção, eu não aguento. Tem que ter problema na vida dessa pessoa. A pessoa está indo na igreja e tudo é igreja, tudo é Jesus, 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 Jesus. Né? Mas agora, o fim dessa história é que eles querem viver o que você está vivendo aqui. Eles querem viver o extraordinário de Deus, porque Deus está fazendo uma obra em seu coração. E isso é evidente. Hoje você pode convidar o Espírito Santo para habitar em você. Dá tempo de você limpar a casa hoje aí. Se esvaziar para que Ele te encha. Você precisa se render. Se livrar de toda dúvida, de todo medo. O título dessa mensagem é Onde Ele Está. E hoje você não vai sair daqui sem resposta. Olha só o que diz em João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, nunca esteve em uma igreja. Talvez você venha há algum tempo, mas você não está entendendo ainda o que Jesus está te pedindo. Hoje você pode entregar a sua vida a Ele para sempre. Como é que eu faço isso, pastor? Aqui na nossa casa nós fazemos isso de uma maneira muito simples. Você só precisa fazer uma oração. E nesse momento, a gente não quer que você se constrange. Você não precisa vir aqui à frente, não é para te constranger, é para você estar à vontade em fazer isso. Como é que eu vou fazer isso então, pastor? Eu quero que a igreja toda feche os olhos. Todos estamos de olhos fechados agora. Feche os seus olhos.